Olá! Nesse vídeo vamos mostrar a forma correta de inserir ilustrações em seus trabalhos acadêmicos. Para isso nós vamos utilizar um modelo de trabalho acadêmico da Universidade Federal da Fronteira Sul, nesse caso o modelo de TCC, dissertação e tese, mas essa forma também é válida para outros modelos que tenham ilustração e que tenham lista não necessariamente, artigo, por exemplo, então a gente vai ignorar a parte da lista, vai utilizar só a parte que dá as ilustrações mesmo. E também eu vou realizar esse procedimento no programa LibreOffice Writer. Então a gente tem um outro vídeo explicando esse mesmo assunto no programa Microsoft Word. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é inserir a ilustração no trabalho. Então eu vou estar lá no meu texto. Para inserir a imagem eu posso copiar ela de algum lugar e colar com Ctrl+C e Ctrl+V, ou eu posso vir aqui em inserir, figura, escolher a imagem que eu quero e clicar em abrir. Show! Agora eu posso fazer ajustes aqui no tamanho dessa imagem, né? Lembrando que a ABNT ela não tem nenhuma norma com relação a isso, então o tamanho ele vai depender da função da imagem do meu trabalho, vai depender do espaço que eu tenho disponível, enfim, né? Ele não tem norma para essa questão do tamanho. Aí eu vou clicar aqui em cima com o botão direito, vou vir em inserir legenda, e aqui vai me abrir então esta caixinha que eu vou precisar preencher. Aqui onde diz legenda, eu vou colocar o título dessa ilustração. O que é o título? É alguma frase pequena que descreve o conteúdo dessa imagem. Nesse caso aqui, nós temos aqui a logo da Biblioteca Universitária da UFFS. Que tipo de ilustração que é essa? Então a gente tem aqui algumas possibilidades pré-definidas, mas se não existir aqui eu posso digitar aqui, né? O que eu quiser digitar. Mas o que é uma figura, né? Figura é o nome mais genérico que eu vou ter para descrever uma imagem. Então, se eu não conseguir dizer, classificar essa imagem como alguma coisa específica, por exemplo, gráfico é um tipo bem específico de imagem, fluxograma, quadro, desenho técnico, certo? Então, se eu não conseguir enquadrar a minha imagem em uma categoria assim específica ou tiver dúvida, eu posso utilizar a palavra figura, que vai ser esse nosso caso aqui, para descrever, dar esse nome para essa imagem. Figura ela serve também para fotografias, né? Fotografia sempre vai ser figura, independente do conteúdo, né? Então a gente utiliza também esse termo para isso. Aqui a gente vai manter número, aqui a gente vai colocar o separador mantém também, que é um travessão, e aqui a gente vai informar que ele fica acima da minha imagem, né? Que é onde esse texto aqui que a gente está visualizando vai ficar localizado na minha ilustração. Então eu vou dar um OK e ele inseriu para mim aqui o título. Agora a gente vai precisar formatar esse texto, porque ele ainda não está formatado de acordo com o que a norma pede. Para isso, eu vou abrir aqui a minha lista de estilos. Eu explico a questão dos estilos no vídeo que fala sobre como formatar trabalhos acadêmicos. É um vídeo bem importante para quem for utilizar os nossos modelos. Então, assiste lá para você entender certinho o que é um estilo e qual que é a função do estilo na formatação dos textos. E aqui eu vou selecionar o estilo ABNT lista de ilustrações, que está aqui. E pronto, terminamos a parte de cima da imagem. Agora, embaixo, a gente vai precisar informar a fonte dessa imagem, ou seja, de onde a gente retirou essa imagem. Se for uma imagem que eu produzi, então uma foto que eu tirei, né, nesse caso aqui, por exemplo, porque eu tivesse feito essa logo, aqui na fonte eu poderia colocar do autor, poderia colocar da autora. Às vezes a fotografia pode ser já resultado da minha pesquisa. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa em laboratório, tirei foto, né, de um, tirei foto de alguma coisa que eu estou acompanhando a evolução, né, do meu experimento. Eu já posso colocar também dados da pesquisa e o ano, né? Então, se isso para os casos em que eu, de alguma forma, sou autor dessa ilustração. Se eu não sou o autor dessa ilustração, eu preciso fazer uma referência para o lugar de onde eu peguei essa imagem. Essa referência vai estar lá na minha lista de referências e aqui na fonte eu vou fingir que essa imagem é um texto. Eu vou colocar só a chamada lá para a minha lista de referências, certo? Feito isso, eu vou selecionar a fonte e aqui nos estilos eu vou clicar em fontes e ilustrações.
Aí eu posso tentar aproximar um pouquinho mais aqui da minha imagem e pronto, né? A imagem agora está inserida de acordo com o que a norma nos pede. Agora, o que eu vou fazer lá na lista de ilustrações, se eu tiver lista de ilustrações do meu trabalho? Eu vou até a minha lista, vou clicar com o botão direito sobre ela e vou atualizar o índice. Percebam que ele já atualizou a minha segunda figura, né? Ele já numerou aqui automático para mim também e inseriu aqui a figura que a gente acabou de colocar no trabalho. Então, simples assim. O único cuidado que precisa ter é o cuidado de selecionar aqui lista de ilustrações. Para tabelas é a mesma coisa, mas qual que vai ser a diferença? Lá no meu corpo de texto, ao invés de lista de ilustrações, eu vou precisar selecionar aqui lista de tabelas. E aí, da mesma forma, quando eu for atualizar a lista lá em cima, vai aparecer a tabela automaticamente. A diferença aqui na fonte das tabelas é que a norma diz que a fonte, o começo dela tem que estar alinhado ao começo da tabela. Então, é diferente aqui das fontes de ilustrações que ficam centralizadas. E aproveitando, né, aqui também, quando a gente for citar essa figura no trabalho, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui em inserir, referência. Então, eu vou dizer que é uma figura. Eu vou selecionar aqui na minha lista de figuras a figura que eu quero referenciar. Então, é a minha figura 2. E o que eu quero dela? Eu quero o número dela, nesse campo aqui no meu texto, né? E aí eu dou um inserir. E apareceu aqui a figura 2. Depois, quando eu gero um PDF do trabalho, se eu clicar, ele gera um link aqui, né? A hora que eu clicar em cima, ele já me encaminha diretamente para figura 2, nesse caso, para essa fotografia aqui. E era isso. Qualquer dúvida que acontecer durante a escrita dos seus trabalhos com relação ao uso dos modelos e as normas da ABNT, vocês podem tirar essas dúvidas com a biblioteca do campi onde vocês estudam, né? E até mais!